Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos abordar o tema romantismo em Portugal. Você se considera uma pessoa romântica? O que é romantismo? A palavra romântico frequentemente é associada a um conjunto de comportamentos e valores que se relacionam à expressão de sentimentos. Por exemplo, dar ou receber flores, gostar de poesias, músicas românticas, leitura de romances, emocionar-se facilmente. Porém, romantismo é diferente de romantismo. Como assim, professora? O romantismo também pode ser um amplo movimento que surgiu no século XIX e representou artisticamente os anseios da burguesia, tendo se manifestado nas artes, na música e na literatura. É desse romantismo que nós vamos falar na aula de hoje. O romantismo foi a primeira escola a romper com a estética clássica. Para entendermos melhor por que o romantismo veio a romper com a estética clássica, precisamos observar esta subdivisão das eras literárias. A primeira era foi a era medieval, dividida em primeira época, correspondente ao trovadorismo, e segunda época medieval, correspondente ao humanismo. A era clássica corresponde ao classicismo, o barroco e o arcadismo. Então, durante a era clássica, foram bastante utilizados o soneto, o verso decassílabo, considerados recursos de expressão refinados. No romantismo, passa a existir um interesse muito grande pela cultura popular e suas tradições, de modo que, por força desse interesse, os poetas românticos eles buscam outras formas de expressão. Então, eu trouxe aqui uma tela para ilustrar essa tela. O Homem com Luva, do Tiziano Vitello, quer mostrar exatamente pode mostrar, né? A gente pode pensar, olhar por esse prisma, que ela vai remeter a essa era clássica, né? Simbolicamente, metaforicamente, é isso que a gente quer apontar. Então, a postura de uma pessoa refinada, de uma pessoa clássica, né? Está aqui muito bem vestido, usando luvas, ao mesmo tempo uma postura um olhar um pouco melancólico, que pode remeter, sim, ao romantismo. Porém, o que eu quero mostrar é essa questão do clássico, né? Do refinamento. E o romantismo, ele vem romper com esse refinamento, né? Com essa postura clássica. E aí a gente tem uma outra tela aqui, que já é mais contemporânea do período, do Gustave Courbet, que mostra o homem desesperado, que na verdade é um autorretrato do próprio pintor, onde ele quer mostrar, ou de forma enfática, a construção de uma cena que enfatiza o domínio da imagem como linguagem, né? Então, a gente percebe aqui a expressão angustiante e o desespero, né, desse homem. As mãos, né, a postura dele com as mãos na cabeça, né, denota muito a postura lá da segunda geração romântica, que veremos algumas características mais adiante. Romantismo em Portugal. As primeiras manifestações do romantismo acontecem na Alemanha, Inglaterra e França, sendo possível observar diversas mudanças culturais. Logo depois, estas chegam a Portugal e mais tarde no Brasil, como veremos em nossa próxima aula. Tudo indica que o primeiro best-seller foi o livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O romance é do escritor alemão Goethe, é um dos marcos fundadores do romantismo europeu e exerceu grande influência sobre os escritores românticos brasileiros. A obra tem uma estrutura epistolar, ou seja, ela é construída a partir de cartas que Werther, um jovem escritor e pintor, envia aos seus amigos. A cronologia. O início deste movimento em Portugal data de 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett. O término de 1865, com a questão Coimbra, onde dá-se início ao realismo. O romantismo surgiu em um momento histórico de grande insatisfação com o antigo regime, o absolutismo. Sendo assim, este período histórico foi considerado revolucionário, haja vista que houve
grandes transformações. Transformações históricas, econômicas, sociais, ideológicas. Por exemplo, ideologicamente, o celeiro de ideias que impulsionava a burguesia estava apoiado no iluminismo. Então, com as propostas de um governo democrático, eleito pelo povo, de igualdade social, justiça social, direitos humanos, liberdade. E, nesse sentido, essas transformações, essas ideias inovadoras, elas chegaram por via de duas grandes revoluções, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, e que provocou a ascensão da burguesia ao poder. Mais tarde, outro fato importante ocorreu, que foi a invasão napoleônica, a invasão de Napoleão Bonaparte, Portugal, decretando assim o bloqueio continental. E nesse sentido, isso desencadeou a vinda da família real para o Brasil. Então, falar de literatura é também entender o contexto histórico. Não dá para você dissociar os movimentos literários, a literatura, da história. É preciso compreender. Então, é interessante que, inclusive, vocês aprofundem. Aqui só dá para a gente dar mesmo uma pincelada, então aprofundar essa questão do contexto histórico para que vocês possam entender melhor, ok? Então, como sabemos, o romantismo é a escola literária que sucede o arcadismo. Por isso eu resolvi trazer um quadro comparativo demonstrando esse paralelo entre essas escolas literárias, essas duas escolas. No arcadismo havia o predomínio de quê? Da razão, então primava pelo racionalismo, pela busca do equilíbrio, em detrimento do romantismo, onde o predomínio era da emoção, do sentimento, do sentimentalismo. O arcadismo primava pelo universalismo, enquanto o romantismo primava pelo nacionalismo. No arcadismo tínhamos a imitação da cultura greco-latina, ou seja, a volta aos clássicos. No romantismo, a busca pela valorização da cultura popular. No arcadismo, o gosto pelos versos decassílabos e sonetos. Já no romantismo, o gosto pelas redondilhas. No arcadismo, tínhamos a natureza apenas como um pano de fundo para os idílios amorosos, os encontros amorosos. No romantismo, não. A natureza ela é mais real, ela de fato interage com o eu lírico, não é apenas um pano de fundo. No arcadismo, temos a maior contenção formal. Já no romantismo, a maior liberdade formal. No arcadismo, a mulher é idealizada, distante, abstrata. Já no romantismo, a mulher também é idealizada, só que ela é inacessível, ela é virgem, angelical ou sensual, por exemplo, como veremos num poema mais adiante. O romantismo português teve 3 gerações românticas. A primeira geração romântica portuguesa estava firmada na sobrevivência de características neoclássicas. Primeiramente, é interessante entender que o romantismo em Portugal apresenta 2 momentos em sua evolução, 2 momentos significativos. E o primeiro deles representa o esforço de se firmar como um movimento literário apoiado na cultura popular. Para tanto, buscou-se as raízes do nacionalismo, na busca de origens medievais, históricas do país. Já o segundo momento vai estar mais próximo da terceira fase, da terceira geração, que vai exatamente representar um momento de maturidade e transição para o realismo, como veremos adiante. Bom, os principais autores dessa primeira geração são Almeida Garrett, Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho. Temos agora o poema Seus Olhos, de Almeida Garrett. Seus olhos, se eu sei pintar, o que os meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar, era a chama de queimar, e o fogo que ateou, vivaz, eterno, divino, como o facho do destino. Divino
eterno e suave ao mesmo tempo, mas grave e de tão fatal poder que um só momento que a vi queimar toda a alma senti. Nem ficou mais de meu ser, senão a cinza em que ardi. Então, neste poema, o escritor, o autor, ele traz toda uma subjetividade. O poema fala-nos dos sentimentos do eu lírico, quando ele se apaixona por uma certa pessoa, dizendo que essa pessoa exerceu sobre ele um grande fascínio, uma grande atração, o seduziu. Os olhos da amada, de acordo com o eu poético, não tinham luz de brilhar, era a chama de queimar, ou seja, o que provoca no sujeito um deslumbramento e, ao mesmo tempo, o deixa dividido em relação a esse deslumbramento de tal modo que impossibilita uma relação amorosa feliz. Assim, a chama que caracteriza a luz dos seus olhos provoca no sujeito poético uma paixão, na verdade, destruidora. Então, nós vemos aí várias características presentes no poema, características românticas, como o subjetivismo, toda a carga de emoção, o sentimentalismo e dentre outras características. A segunda geração romântica portuguesa também ficou conhecida como geração mal do século, já que muitos escritores apresentavam certos traços deste comportamento, fortemente marcado pelo pessimismo, pelo negativismo existencial, pelo mórbido e pelo excessos do subjetivismo e emocionalismo romântico, que beirava ao irracionalismo e ao escapismo, que seria um desejo de evasão, isto é, de superar ou transcender a realidade através da fantasia, bem como o pessimismo. Os principais autores dessa geração foram Camilo Castelo Branco e Soares de Passos. Camilo Castelo Branco foi consagrado como melhor representante do ultrarromantismo. O autor ficou órfão de mãe com 1 ano de idade. Aos 10, ficou órfão de pai. Foi criado por uma tia e depois por uma irmã mais velha, tendo recebido uma educação provinciana e irregular. Por uma desilusão amorosa, tornou-se seminarista, mas logo depois sai do seminário e passa a viver inúmeras aventuras amorosas. Ele é o criador dos romances passionais como Amor de Perdição e Amor de Salvação, os quais eu recomendo a leitura. A terceira geração romântica portuguesa já aponta para a diluição das características românticas, ou seja, aqui os escritores eles já apontam para uma fase pré-realista. Dentre os principais escritores nós temos o João de Deus, poeta, escreveu mais poesias, e o Júlio Diniz. Vamos falar um pouco sobre o escritor Júlio Diniz. Júlio Diniz ele revela algumas características pré-realistas em sua obra. Dentre elas, a lentidão da narrativa, a observação detalhada dos ambientes e do exterior, o delineamento dos tipos humanos. O principal romance dele foi As Pupilas do Senhor Reitor, que inclusive já teve uma novela baseada nessa obra dele. O Júlio Diniz ele acabou falecendo muito cedo. Ele faleceu de tuberculose aos 32 anos, mas ele deixou uma obra considerável tanto pela extensão como pelas qualidades literárias. E sua ficção, na verdade, ela contrastou com o pessimismo dos dos escritores ultrarromânticos, tendo em vista que ele tem uma visão otimista da vida e do ser humano. Para ele, a natureza humana é essencialmente boa. Então, esse escritor também deixa um grande legado. Grata pela atenção, meus amores. Eu queria deixar aqui uma frase do Camilo Castelo Branco, que ele diz que o amor é uma luz que não deixa escurecer a vida, né? Então, que a gente nunca deixe essa luz se apagar, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.